Se a maioria votar nulo, a eleição é invalidada e uma nova é convocada? O voto branco ajuda quem está ganhando? Bom, muitos boatos surgem com as eleições se aproximando. Veja o que é verdade ou falso nessas questões. Várias informações têm circulado pelas redes sociais e até mesmo no dia a dia, em uma roda de conversa, e por aí vai, sobre as eleições e os votos nulos e brancos. Mas será que eles anulam uma eleição? Toda eleição a gente recebe várias notícias e vários mitos que circulam na rede e acabam confundindo os eleitores. Essa história de que o voto branco e o voto nulo anulam uma eleição, isso é mito. Voto branco e voto nulo, ainda que ultrapasse 50% do eleitorado, não anula a eleição. A eleição ela é retirada em cima dos votos válidos. O que é voto válido? Voto destinado a um determinado candidato. Então, o voto branco e o voto nulo vai para uma caixinha inexistente. Ele serve simplesmente para o eleitor cumprir a obrigação de votar. Ele não é computado para absolutamente nada. O resultado de uma eleição depende apenas dos chamados votos válidos, dos quais são excluídos os votos brancos e os nulos. Para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é como se eles não existissem. Ou seja, votos válidos é igual ao total de votos menos votos nulos e em branco. Assim, uma coisa é votar nulo ou branco para exercer o direito de liberdade de escolher ou não algum candidato, ou como forma de protesto. Outra é achar que isso tem o poder de anular a eleição ou de provocar reviravoltas no resultado, o que não ocorre. Voto branco e voto nulo vai para uma caixinha de voto inválido. Ele não é computado para o resultado de uma eleição. Quando você vai lá e registra o seu voto em branco ou em nulo, você cumpriu o dever de votar. E esse voto branco e nulo não vai para absolutamente lugar nenhum. O resultado da eleição é retirado dos votos válidos, somente aqueles votos destinados a candidato. Então, o voto branco e o voto nulo é um direito do cidadão de ir lá, cumprir a obrigação de votar, no entanto, não participar da escolha. Ele não é destinado a nenhum partido, ele não é destinado ao candidato que está na frente, ele não é computado para o efeito do resultado da votação. O resultado da votação é retirado dos votos válidos, tão somente. Mônica, o que é abstenção de votos? Voto nulo e voto branco? Abstenção é uma coisa diferente. Quando a gente fala em abstenção, que a gente faz um índice na eleição, a abstenção é do eleitor que não foi votar e que depois vai justificar. Por exemplo, numa eleição, a abstenção foi de 20%, quer dizer que 20% do eleitorado não compareceu às urnas. Então, esse eleitor ele não compareceu, ele vai justificar depois. Então, não tem nada a ver com voto nulo e voto branco, porque dá o voto nulo e o voto branco àquele eleitor que vai votar, que cumpre no dia 7 a sua obrigação, no entanto, ele opta por não votar em nenhum candidato. Fala para a gente também qual que é a porcentagem de votos para um candidato ser eleito. A eleição ela é feita em cima dos votos válidos. O que são os votos válidos? São os votos destinados aos candidatos. Então, para que o candidato, por exemplo, ao cargo executivo seja eleito, ele precisa ter 50% mais um dos votos válidos. Então, esses votos válidos já retira voto branco, voto nulo e abstenção. Então, o candidato, para ser eleito em primeiro turno, ele tem que ter 50% mais um dos votos válidos. Isso para o cargo executivo. No caso de cargo deputado federal, estadual, são os mais votados que são eleitos. Mônica, e se votar em um determinado cargo e não votar em outros, esse voto será válido? Sim, claro. O voto é destinado ao cargo especificamente. Por exemplo, esse ano nós estamos diante de uma eleição geral. Então, nós temos 6 cargos para votar. Primeiro, deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente. O eleitor pode chegar diante da urna e, no momento que ele vai votar em deputado federal, ele pode votar num candidato, pode votar branco ou pode votar nulo. E aí ele vai teclar a tecla confirma. Depois a urna vai abrir a tela para o próximo candidato, que ele pode votar em branco, nulo ou votar validamente. Lembrando que se o eleitor opta por votar em branco em todos os cargos eleitos, mas ele só quer votar validamente para presidente, um voto não anula o outro.
Cada voto é destinado ao seu cargo específico. No dia das eleições, no dia 7 de outubro, é permitida a manifestação da preferência do eleitor. No entanto, essa manifestação ela tem que ser feita de forma individual e silenciosa. Ou seja, o eleitor pode sair com a camiseta que induz a cor do candidato no qual ele pretende votar. No entanto, ele pode sair com essa camiseta e deve estar sozinho, né, e silencioso, né? Ele tem que estar de boca calada. Se, por exemplo, o eleitor sai em grupo de 10 pessoas utilizando a mesma camiseta, na mesma cor, isso aí é perigoso, porque pode configurar o crime de boca de urna, e a Polícia Militar pode ter que fazer a apreensão desses eleitores. Então, a orientação que a gente dá no município é que, se o eleitor quiser ir e quiser expressar a sua preferência política, ele pode, desde que ele o faça de forma individual e de forma silenciosa, para que não sofra aí nenhuma sanção por parte da Polícia Militar.